E a todo momento eu fico pensando qual era a probabilidade. Eu falei que eu ia contar o meu testemunho sobre a casa, porque realmente hoje eu posso dizer que eu tenho um testemunho com Deus. A gente estava no processo da compra da casa e nesse processo a gente fez 4 ofertas. 3 ofertas foram recusadas. A primeira, desde o momento que eu enviei a oferta, eu já sabia que ela ia ser recusada. Mas eu queria tentar, eu queria saber como é que era fazer uma oferta na casa, como era o processo. A segunda oferta, a gente gostou muito da casa, tinha tudo a ver com a gente, teríamos que fazer reformas, mas quando eu botei o pé na casa, eu falei, essa casa tá com um valor mais baixo porque eles querem chamar a atenção dos compradores para as pessoas chegarem aqui, ver o potencial da casa e oferecer mais do que eles estão pedindo. E de fato foi isso que aconteceu. A terceira oferta foi Deus me mostrando de fato que ele tá muito do meu lado. Eu visitei essa casa 2 vezes e a primeira vez eu coloquei o pé dentro da casa e eu já queria sair. O retor que tava representando a casa, ele tava ouvindo essa música aqui, ó. Eu não sei se vocês viram essa série da Netflix que super viralizou, é uma série de suspense com terror. E na hora que eu entrei nessa casa, eu falei assim, vibe estranha. Saí dali falando com o Kevin, não, esse cara é assustador, vamos correr fora. A casa ficou muito tempo no mercado e ela era em uma cidade que fazia muito sentido pra gente, era em uma boa cidade. E era uma casa boa, só era uma casa mal cuidada. Como a Pamela falava, ela precisava de amor ali. Decidi revisitar essa casa, porque além dela estar há muito tempo no mercado, eles tinham abaixado o valor dessa casa 6 vezes. A gente foi nessa casa junto com a Pamela dessa vez, e ela começou a tentar abrir a nossa mente ali sobre o potencial da casa pra reforma. E tem uma frase que as pessoas falam aqui que a casa a gente muda, mas colocar a casa nas costas e levar pra uma região boa é impossível. E isso começou a bater forte na minha cabeça, né? Saí daquela casa com uma sensação de que eu precisava fazer uma oferta, mas ainda assim eu falei no carro pro Kevin assim, essa casa não é a nossa, baby. Não, essa casa não é a nossa. E aí no outro dia, eu editei o vídeo dessa casa, eu postei nas minhas redes sociais. E um monte de gente começou a comentar que essa casa tinha muito potencial. E ao invés de eu ouvir a minha intuição, eu fui pelo que as pessoas estavam falando. Mais uma vez. Eu sou muito influenciável. E aí eu decidi fazer a oferta. E aí que começou todo o problema. A gente ficou tentando negociar essa casa durante uns 5 dias. Era um casal que estava se separando, estava em situação de divórcio. Eles estavam entregando a casa para o banco, então eles já estavam com uma dívida e eles precisavam tentar tirar o nome deles da collection, que é deixar o nome sujo aqui nos Estados Unidos. E eles precisavam de um valor em específico para poder conseguir acabar com essa dívida. Eles iriam entregar a casa pra gente e eles iriam quitar com o banco, que era de 560 mil. A gente tava com a vantagem nessa negociação, mas quando a gente viu toda a situação deles e a gente querendo aquela casa porque tava todo mundo falando que era uma casa muito boa, a gente abriu mão de todas as coisas que a gente queria, referente à negociação, de valor, de como que a gente ia fechar aquele contrato, pra poder entregar pra eles o que eles queriam. E no outro dia a gente teve uma surpresa. Uma surpresa não, foi literalmente Deus fechando a porta na minha cara e falando assim, me ouve. Eu tô te falando, desde o momento que você botou o pé nessa casa, que essa casa não é a sua, e você tá insistindo. Você não tá me ouvindo, você tá ouvindo as outras pessoas. E o que aconteceu? O casal, ou ex-casal, decidiu tirar a casa do mercado, ficar com uma dívida no banco, ao invés de me vender essa casa. Mesmo eu oferecendo pra eles o valor que eles me pediram. Ali eu entendi que realmente a casa não era pra mim. Eu ainda pensei em insistir, comentei aqui com vocês que eu tava pensando em mandar mensagem pra dona da casa, porque eu encontrei ela nas redes sociais. E muita gente mandou eu mandar, tá? Só que eu não mandei. Outro dia aconteceu uma coisa extraordinária. Já tava bem desanimada, um processo frustrante, já tinha passado pelas ofertas negadas, já tinha visitado muitas casas, e eu virei pra Pamela e falei assim, Pamela, vamos sair pra visitar a casa, mas vamos sair sem compromisso? Eu tô precisando gravar pra minha série aqui do perfil, visitando casas até encontrar a nossa. E eu ia sair no dia seguinte somente pra gravar, no entanto que foi um filmmaker comigo, Lucas. Pamela pegou e montou o schedule ali pra mim, a Pamela é minha corretora. Antes dela finalizar esse schedule, eu entrei no Zillow novamente para poder ver se tinha alguma casa que estava no mercado pra gente também colocar no schedule do dia seguinte, que esteja próximo das casas que a gente já tinha conseguido marcar para poder ir visitar. E tinha uma casa. Eu peguei o link dessa casa, mandei pra Pamela e falei assim, Pamela, tenta essa, era 9 e pouca da noite. E ela conseguiu, a casa era lockbox, a família já não estava morando nela. Outro dia a gente foi, visitamos a primeira casa e em seguida a gente foi visitar essa. Quando eu cheguei ali na porta da casa, me deu uma sensação diferente. Por conta do ambiente, era uma vibe residencial, era uma vibe de lá, é uma vibe de paz. Eu não sei explicar pra vocês o que eu senti ali. Mas imediatamente eu peguei o meu telefone e vi quanto tempo que dava do daycare da Lina e também da escola da Ali. E deu 20 minutos, que é o que eu já ando do meu apartamento pra escola e pro daycare. Desci do carro mais animada, olhei a casa de novo. E o Lucas brincou comigo assim, se você não der oferta nessa casa, eu vou dar. E eu já tava com aquela coisa no meu coração, sabe? A gente nem tinha entrado na casa ainda. Inclusive, na hora que eu vou gravar o primeiro take do Visitando Casas, eu falo bem assim,
visitando casa até encontrar a nossa. Essa casa é a minha ou é a do Lucas? E quando a gente entra na casa, que eu olho pro lado, olho pro outro, eu viro pra Pamela e falo assim, Pamela, essa casa é a minha. Essa é a minha casa. E eu começo a ficar muito empolgada, indo pro lado e pro outro da casa, olhando todos os ambientes, vendo tudo que tinha, perguntando pra ela sobre os maquinários, sobre o invisível da casa, né, que a gente tem que se preocupar. Tudo dando certo, tinha quintal, o basement tava quase finish, a casa era de um piso só, era uma coisa que o Kevin queria muito, que tudo fosse em um piso só, a gente não queria escada. Então a escada que tem na casa é só pro basement. A cozinha é integrada com a sala e com a sala de jantar, então tudo fazia sentido pra mim naquela casa. A gente fez a oferta, eu tinha certeza que eles iam acertar. A gente fez a oferta naquele dia, às 8 horas da noite, porque quando o Kevin chegou do serviço, a gente foi na casa pra ele olhar a casa. Falei, Pamela, envia a oferta. Era 8 horas da noite, no outro dia, 5 da tarde, eles falaram que a oferta tava feita. Doido de tudo isso é que foi o melhor do cenário. A gente conseguiu negociar a casa. A gente conseguiu um seller credit do vendedor. A gente conseguiu $5.000 a menos do que eles estavam pedindo na casa. Foi tudo fácil. Tudo simples. Que loucura. Não teve negociação, não teve vai pra lá, vai pra cá. Foi de Deus. Parece que a casa foi assinada pra mim, sabe? Toma aqui, minha filha, é essa daqui. Eu falei pra você que aquela lá não era sua porque essa daqui já tava preparada. E eu sempre vi as pessoas, né, contando suas histórias na internet e falando, esse aqui é o meu testemunho com Deus. Já tive outras experiências com Deus. Eu já tive, com certeza. Uma pessoa de muita fé. Eu pratico muito a minha fé, né? Mas ali foi diferente. Parece que ele participou muito de tudo isso. Parecia que ele realmente estava do meu lado. E isso foi muito doido pra mim, sabe? E a todo momento eu fico pensando qual era a probabilidade do casal querer tirar a casa do mercado, ficar com uma dívida ao invés de vender essa casa pra mim. E no outro dia que eu tava saindo somente pra poder gravar as casas, eu encontro a minha casa, a nossa casa, né? Em todo esse processo, Deus foi muito presente comigo. E eu fui muito presente com ele. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Uma pessoa que tá sempre querendo controlar tudo. Tá sempre querendo dar conta de tudo. Acho que desde o momento que eu fiquei grávida muito nova, e eu criei essa responsabilidade pra mim, eu encarei o mundo com outros olhos, sabe? E dessa vez não. Eu cheguei em um momento, durante todo esse processo, que eu falei, Deus, é contigo. Porque isso aqui é impossível. Pra mim. Mas pra ele eu sabia que não. E durante todo esse processo eu fiz um pedido todos os dias pra uma pessoa que é muito próxima dele. Que é a mãe dele, né? Que é a minha mãe. Nossa Senhora. E hoje eu tenho absoluta certeza que é impossível Jesus recusar um pedido de uma mãe. E foi isso. Eu espero que vocês estejam aqui pro Diário de Reforma, porque vem aí, tá? Beijo.